Five Nights at Freddy's! Esse aqui é o livro, é o gibi do The Silver Eyes, que em português é Os Olhos Prateados, e ele vai contar a história de uma garota chamada Charlie. Ele é baseado no livro do Five Nights at Freddy's. Bora lá, pessoal, pro vídeo? Logo aqui na primeira página, a gente já tem a folha de rosto, né, com a capa do livro e escrito por Scott Calton e Kira Brisley e adaptado e ilustrado por Claudia Schroeder e colorido por Laurie Smith. Aqui na primeira página da história, a gente tem um prefácio, que é o que vem antes dos capítulos. É uma história bem curtinha que geralmente o autor coloca, ou às vezes algum autor convidado escreve pro livro. Nesse caso aqui, eu acho que não é autor convidado porque não tá escrito, então eu acho que é uma mini história ou um breve começo do livro já. Então aqui a gente tem a pizzaria, o que aparenta ser, porque tem um fliperama e tá escrito Ele Me Vê. Não dá pra saber exatamente quem tá falando, porque tá só o quadradinho como se fosse uma narração. No quadrinho seguinte a gente tem a Charlie. Ela tá agachada no que parece ser entre a parede e uma máquina de fliperama. Escondida, ela tá com uma cara de aflição. No próximo quadrinho, a gente tem um gancho. Isso mesmo, pessoal, um gancho quebrando um vidro. Eu acho que é o gancho do Foxy. Então, o vidro espirra na cara dela, né, estilhaça na cara dela, e ela fala, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Na próxima página, ela tá engatinhando por trás das máquinas e o Foxy está quebrando mais vidro. Quando ele quebra um vidro, ele encontra ela tá saindo por detrás da máquina. E aí, termina o prefácio com o Foxy em posição de ataque, com o gancho levantado. Tan, 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 tan. O que será que aconteceu com ela? Então, pessoal, aqui no primeiro capítulo, a Charlie tá dirigindo e ela passa por uma plaquinha escrito Bem-vindo a Hurricane, Utah. Então, aparece ali um quadradinho escrito Algumas Horas pra Matar, que parece ser uma narração, não parece que é ela que tá falando. Ela continua dirigindo até chegar numa casa que parece um pouco antiga, uma casa verde com bege. E antes dela chegar nessa casa, aparece um quadradinho escrito assim: Vamos lá, Charlie, você sabe aonde quer ir. E daí ela chega nessa casa, bege com verde, que parece um pouco abandonada, porque ela tá com umas rachaduras assim. Na próxima página, ela entra nessa casa, aparentemente tá bem abandonada porque tem teia de aranha e tá bem zoada, assim, a parede descascando. Então ela entra e sobe as escadas. Só que ela passa por uma poça de sangue, aparentemente, ou sei lá, eu acho que é uma poça de sangue. Ela meio que não liga, ela só sobe as escadas. E no quarto, ela entra num quarto cor-de-rosa, que parece ser um quarto de menina. Nesse quarto tem um unicórnio e tem um coelhinho, que parece muito com o Bonnie. Ele é roxinho, tem as bochechas vermelhas. E ela diz oi. E ela chama o Bonnie de Theodore e o unicórnio de Stanley. Ela diz que o Stanley precisa de uma camada de tinta, porque ele tá bem acabadinho, tipo, de uma maneira ruim. Ele tá bem feio. Na próxima página, ela clica no botão na cama e aparece uma bonequinha que sai de um armário e traz um biscoito com leite pra ela. E ela diz, olá, ela. O nome da bonequinha é ela. E a bonequinha dá meia volta e volta com o biscoito e o leite pra dentro desse armário. E dá pra ver que tem uma portinha menor e uma portinha um pouquinho maior. E daí aparece uma lembrança dela, da Charlie. Sempre que aparece uma lembrança, ele fica nesse tom meio azulado. Então tá ela aqui e uma silhueta de uma outra criança. E ela diz, eu me lembro quando eu mostrei esses armários para o John. E daí o John, que eu acho que é essa silhueta que não é uma garota, ele fala, por que você tem esses 3 armários? Aí na próxima cena ela já sai da lembrança, volta pro tempo atual, em que ela aperta o Bonnie, o Theodore, e ele diz I owe you life. Só que na verdade ele tá falhando, então na verdade eu acho que ele queria dizer I love you Charlie, só que ficou falhado porque ele já tá velho e a voz dele já não funciona muito bem. E ela tem uma outra memória em que ela tá numa oficina, tem um homem adulto trabalhando, ela tá ali criança e ela pensa, eu também te amo, papai. Então o pai dela pode ser a voz do Bonnie ou o pai dela que deu esse Bonnie pra ela, a gente ainda não sabe. Ela põe os brinquedos no lugar e sai do quarto. Então, uma hora depois, na próxima página, ela está chegando no
Hurricane Diner, que é lanchonete furacão. Então ela desce do carro, tem 3 pessoas lá dentro, ela consegue ver pelo vidro e ela fala, faz algum tempo. Então provavelmente esses são 3 amigos dela. Então ela entra, assim, meio com cara de bunda. E ela já faz um reconhecimento, já apresenta os outros personagens que estão ali pra gente. Então, o ruivo de verde é o Carlton, a loira de rosa é a Jéssica e o menino de cabelo castanho e blusa marrom é o John. Então, o John é aquele menininho que ela teve aquela memória mostrando que apresentou os armários pra ele. A Jéssica é essa menininha aqui e o Carlton, criancinha, é o mais gordinho, ruivinho. Então, a Jéssica já vê ela ali e grita Charlie! Então, próxima página. Aí eles estão falando coisas assim mais banais. A Jéssica tá contando da vida dela, que ela tem uma vida glamurosa em Nova York. A Charlie pergunta onde que tá todo mundo. E daí a Jéssica diz que a Marla e o Lamar vão chegar amanhã cedo e a Marla vai trazer o irmãozinho menor dela. E daí a Charlie pergunta, o Jason? Aí aparece aqui um bebezinho, que provavelmente é esse Jason. Ela fala, nossa, a última vez que eu vi ele era um bebê. Aí a Jéssica fala que pegou um quarto num motel pra elas, pras garotas, e que os garotos vão ficar na casa do Carlton. A Charlie diz, ok, tudo bem pra ela. E o John tá bem incomodado, e ele fica meio, tipo, resmungando assim, E ele fala, mas alguém sabe o que dia é amanhã? O que aconteceu amanhã? Uma coisa nesse sentido. Mas a Jéssica fala, mas o que a gente pode dizer? O que a gente poderia dizer para os pais do Michael? Esse Michael não apareceu até agora, a gente não sabe o que aconteceu com o Michael. Então a Charlie pergunta, Carlton, você tem visto eles? E ele fala que na verdade não, que ele fica surpreso por eles não terem saído de Hurricane. Na próxima página, a Charlie diz, mas como eles não ficariam? E aqui a gente tem uma memória de uma pizzaria com um policial e uma faixa de não ultrapasse. Então aconteceu alguma coisa na pizzaria. Só tá aparecendo pizza, então não dá pra saber o nome da pizzaria ainda. Mas a gente já sabe, né, pessoal? Então tá assim, cena do crime, não ultrapasse. Tem um policial, tipo, acalmando as pessoas. E daí aparece 2 adultos com cara de pânico, que devem ser os pais do Michael. E a Charlie diz, seu corpo nunca foi encontrado. Então a gente já sabe o que aconteceu com o Michael. Ele nunca foi encontrado. Aparece aqui os pais dele, né? E ela fala como eles poderiam deixar a única casa que ele conheceu na vida. Então ela começa a chorar lá na mesa do restaurante, aqui já voltando pro tempo atual, super desconfortável. E daí ela já muda de assunto. Ela pergunta se o John ainda escreve, porque quando ele tinha 6 anos ele disse que ele se autodenominou um autor. Ele diz que atualmente as letras Es está bem melhor, então eu acho que ele tá falando da escrita, né? Hoje em dia ele faz a letra E bem melhor do que quando ele tinha 6 anos, obviamente. E ele fala que só tem escrito coisas pequenas e no ano passado ele teve uma pequena publicação numa revista, mas não foi nada grandioso. Eles continuam em silêncio dessa situação desconfortável que eles falaram do, acho que o amigo deles morto. O John fala, ei, Carlton! Próxima página. Então o John continua falando, ei, Carlton, o que aconteceu com o Fred? Carlton fica meio desconfortável, dá uma olhada pra Charlie, mas daí ela fala, tá tudo bem, Carlton, eu também gostaria de saber. Então já dá pra perceber que tem uma tensão entre a Fred's Pizzeria e a Charlie. E a gente já sabe que ela tem aquela memória de uma oficina, e ela criança, e um homem adulto lá. Então o Carlton continua falando o que aconteceu com a Fred's Pizzeria. Ele fala que eles construíram alguma coisa lá, mas é muito afastado da estrada, ele não dá pra enxergar e é muito longe, ninguém nunca foi lá, ninguém sabe exatamente o que aconteceu ou se a Fred ainda está ou não está lá. Eles só sabem que foi construída alguma coisa lá, no mesmo local, mas eles não sabem se a pizzaria foi exatamente demolida ou se tá ou não tá lá. Um mistério da cidade, só que fica muito afastado, ninguém vai lá ver. Aí a Jéssica fica em choque e fala, então ainda pode estar lá? Em choque, assim, totalmente incrédula. Aí a Charlie já começa a passar mal e fala, ai meu Deus, eu tenho que ir lá fora. Ela vai pra fora, esbarra numa mulher, porque ela tá totalmente fora ali do corpo dela. Próxima página. Então aqui na
próxima página, ela tá tendo lá a crise de pânico dela, respirando e passando mal. E ela pensa consigo mesma: eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que eles iam falar sobre isso. Aí alguém grita: Charlie! Ela olha, tipo, desorientada, o que tá acontecendo. E daí o John, ele fala: ai, você esqueceu sua jaqueta. Aí ela fala: obrigada, veste a jaqueta. E ele fala que ele ainda não aprendeu a pensar antes de falar e pede desculpa, porque ele foi totalmente sem noção, né, gente? Falando do menino morto, que gera um super desconforto pra todos eles. Ela fala que tá tudo bem, que ela simplesmente não pensa sobre isso, porque ela simplesmente não se permite pensar sobre isso. A única pessoa que sabe o que realmente aconteceu é a tia dela, então ela diz que nunca falou sobre isso com a tia dela. E então ela fala que é estranho, porque quando ela chega ali, naquela cidade, tudo tem a ver com isso. Então daí chegam a Jéssica e o Carlton falando, descontraindo, mudando de assunto, falando: ai pessoal, vocês lembram aquele dia que o carrossel estragou lá na Fred's Pizzeria? Aí eles começam um momento mais descontraído a falar, tipo: ah, eu me lembro, a Marla passou muito mal, ela ficou presa e só conseguiu sair de lá quando os pais dela pegaram ela. E eles falam, tipo: ah, realmente, ela ficou com o rosto brilhante e vomitou em tudo. Então aqui aparece a Marla sendo carregada pelo pai dela, que resgatou ela do carrossel emperrado, porque na verdade ele não emperrou, pelo que eu entendi, ele continuou girando sem parar. Então ela tá totalmente zonza e vomitada, tá tudo vomitado. E aqui no carrossel, gente, já dá pra ter uma dica, hein? Tem um passarinho, um urso, uma raposa e um coelho. Então é o carrossel da Fred's Pizzeria que a gente conhece. Então aqui na próxima página, a Jéssica tá com uma cara de nojo e ela fala: nossa, eu nunca mais andei nesse carrossel, nunca mais depois desse dia. Porque ela ficou com nojo do carrossel vomitado pela Marla. E o Carlton diz: ah, Jéssica, deixa disso. Com certeza as crianças vomitavam no carrossel o tempo todo. Não é à toa que tinha aquelas placas de cuidado, chão molhado. Não é mesmo, Charlie? Aí a Charlie fala: ei, eu nunca vomitei. Aí a Jéssica diz: ai, costumávamos passar muito tempo na Fred's Pizzeria. Benefícios de conhecer a filha dos donos, em que era a Charlie. Tan, 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 tan. E a Charlie diz: eu não pude evitar quem era meu pai. No próximo quadrinho eles estão bem ao fundo falando, né? A Jéssica fala que não haveria infância melhor do que passar a infância brincando na Fred's Pizzeria. E o Carlton fala que ele amava aqueles animais. Aí ele fala: eu não sei se esse é o nome correto, animais, mascotes, robôs. E a Charlie dá uma risadinha e fala: ai, eu acho que estão todos corretos. Então todas as formas de chamar, que ele disse, animais, robôs e bonecos, mascotes, estão todos corretos. Então já sabemos que tinha animatrônicos nessa pizzaria que o Michael morreu. Próxima página. Aqui na próxima página, página 21, a Jéssica diz: eu me lembro de usar o Bonnie pra conversar e desabafar. E ela fala que usava ele pra reclamar dos seus pais. Então tá aqui a mini Jéssica, né? Jéssica criança, e o Bonnie de costas pra gente, mas de frente pra ela. E ela devia estar reclamando dos pais pra ele. E alguém diz assim: terapia animatrônica recomendada entre 6 a cada 7 pessoas loucas. Então a Jéssica diz: ai, Carlton, fica quieto, porque ele tirou sarro dela, né? Ela falou: eu sei que eles não eram reais, eu só gostava de conversar com eles. E o John fala: ah, eu gostava mais do Fred, ele era o que eu achava mais sociável. E o Carlton fala: ah, eu não me lembro de muitas coisas da infância, mas é engraçado porque da pizzaria é só eu fechar os olhos que eu consigo me lembrar de cada detalhe. Próxima página. Carlton, falando das memórias dele, ele fala que se lembra que quando era a hora de ir embora, ele tentava se esconder pra ficar a noite inteira na pizzaria, porque ele gostaria de ficar ali sozinho a noite inteira. Se eu fosse ele, eu não gostaria de ficar sozinho à noite nessa pizzaria. E daí alguém diz: sim, e você sempre se escondia embaixo da mesma mesa, que é uma mesa que tem os chapéuzinhos de aniversário. A gente já viu isso no FNAF. Aí a Charlie diz que em alguns momentos ela pensa que pode relembrar de tudo com clareza, mas na realidade ela só lembra de pedaços. Então, tipo, eu me lembro de abraçar o Fred e do pelo dele amarelo ficar preso na minha roupa. E quando ela vai falar a próxima frase, a Jéssica já interrompe: mas o pelo do Fred era marrom, certo? E daí o Carlton já fala: eu acho que você não tá se lembrando muito bem das coisas. E a Charlie fica meio: meu Deus. E daí ela fala: está certo, eu me lembro, ele era marrom. Mas daí ela pensa com ela mesma: como eu me esqueci desse
esse detalhe básico, que o Fred era marrom e não amarelo. Daí ela pergunta pro Carlton, então você realmente não sabe o que aconteceu com o local? A pizzaria. E ele fala, não, eu realmente não sei o que aconteceu com a pizzaria. Aqui na próxima página, a Charlie fica meio agitada e ela fala, como você não sabe o que aconteceu? Você mora aqui! E o John fala, calma Charlie, dá uma segurada. E o Carlton fala, não é como se eu estivesse ali por aquela parte da cidade, as coisas são diferentes agora, a cidade cresceu e eu não costumo ir pra lá. Por que razão eu iria pra lá? Eu não vejo razão nenhuma de ir para lá. Ele realmente não vê motivos para ir até a parte da cidade onde ficava a Fred's Pizzaria. Ele fala que não vê realmente nenhuma razão, de novo. Aí fica aquele silêncio, assim, as pessoas meio... Esse é um encontro só de climão. Toda hora eles ficam num climão, assim, porque alguém fala alguma coisa que deixa os outros desconfortáveis. Aí o John tem a brilhante ideia. Ele fala, nós poderíamos ir pra lá. Totalmente surtado, né? E o Carlton fala, o quê? Sério? Não, eu nem sei se a gente pode chegar até lá. Eu nem sei se tem como entrar lá. Ele fica meio em choque, ele não quer ir pra lá. A Jéssica também faz uma cara de pessoas sensatas, né, gente? Que não querem ir numa pizzaria onde uma criança morreu. E a Charlie fala, vamos fazer isso. Mesmo que não tenha nada, nós temos que ver. Aí todo mundo se olha, tipo, então tá. Então, próxima página. Capítulo 2. A Jéssica fala, esse é o lugar? E a Charlie diz, eu não sei. Não parece muito uma pizzaria, tá, gente? Parece uma fábrica, é um lugar bem grande agora, um espaço bem fechado. Então a gente vai continuar no capítulo 2. Na primeira parte eu li só o capítulo 1. Hoje eu vou ler o capítulo 2 e 3. Então vamos lá. Vocês comentaram que preferiam que ficasse de forma mais resumida. Então eu resumi essas partes pra gente ver como é que vai. Se vocês gostarem mais assim, eu continuo fazendo de 2 em 2 capítulos. Ou mais. Dependendo de como for o tamanho dos capítulos, eu posso fazer até 3 capítulos no mesmo vídeo. Então vamos começar. Capítulo 2 do livro Silver Eyes, Olhos Prateados, do FNAF. Vocês lembram que eles tinham ido, né, até o endereço antigo da Fred Fazbear Pizzaria. E quando eles chegaram lá, tinha uma construção totalmente nova no lugar. Então eles chegam, tá de noite já, e tem aqui essa construção que é tipo uma caixona de concreto, parece uma fábrica, alguma coisa assim bem grande. Então esse é o lugar, né, eles começam a caminhar pela lateral, porque é um lugar muito grande mesmo. A Charlie diz, ela gostaria de apagar tudo isso da memória dela, mas agora que eles apagaram isso da paisagem, ela se sente como se alguma coisa estivesse errada. Eles continuam caminhando pela lateral até que eles chegam num morro de areia e uma janela que dá para acessar. Eles podem subir nesse morro para entrar pela janela. Então eles olham um para os outros com um olhar certeza, assim, tipo, vamos entrar. Na próxima página, então eles escalaram o morro, estão aqui na janelinha, né? Todo mundo subiu o morro de areia. E eles até perguntam, tipo, será que dá pra descer lá pra baixo aqui dessa janela? Porque tá bem escuro, tá de noite e lá dentro tudo é muito escuro, só dá pra ver os olhinhos deles brancos. Então a Charlie vai primeiro, ela desce e quando eles chegam é um shopping abandonado. Tem escada rolante e tudo mais, só que tá bem abandonado, parece que faz muito tempo que ninguém esteve lá. Então tá tudo sem funcionar, tem uma árvore seca, a escada rolante tá parada. Então eles comentam que parece uma cidade perdida. A Charlie fala que parece até que esse lugar nunca viu vida. E enquanto eles estão conversando ali, papo furado, o John apaga a lanterna da Charlie e fala, tem mais alguém aqui? Próxima página. O Carlton, o ruivo, né, ele pergunta, um segurança? Um guarda noturno? Aí ele fala, provavelmente as crianças devem vir aqui, adolescentes, devem vir aqui pra fazer festa, por isso que tem esse segurança aqui. Ele falou que se ele fosse adolescente e soubesse que esse lugar existe, ele provavelmente faria isso. Então o John fala, shh, quieto, e lá no fundo passa alguém com uma lanterna. Bem ao fundo, então o lugar é bem grande e eles estão escondidos, eles correram se esconder. Então a Charlie espera o segurança passar e ela fala, vocês não vão acreditar nisso! E ela mostra uma pichação, aquela pichação que ela fez quando ela era criança, lá naquela memória do capítulo 1. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui. Carlton
fede como chulé. E aqui a mesma objeção, Carlton fede como chulé. Com a letra da Charlie tudo igual. E ela fala, eu fiz isso perto da porta dos fundos. E então tem um armário e eles decidem retirar aquele armário ali. Ela fala, me ajudem a tirar isso. Então eles empurram e tará! A porta dos fundos da pizzaria! Eu não sei se eu ia querer entrar lá de noite, mas bora lá. Então eles falam que tá enterrada, tá presa, ficam tentando abrir, até que, pum, eles conseguem. A Charlie entra primeiro e aí já é a pizzaria que a gente conhece, né, pessoal? O chão preto e branco intercalado e eles vão entrando, eles entraram pelos fundos, então eles vão vindo e eles chegam no salão principal. E tá tudo igual a gente já conhece da Fred's Pizzaria, gente. A faixa de feliz aniversário, a mesinha com chapéu e eles estão bem animados. A Charlie está bem feliz, eles estão olhando o carrossel, toda a pizzaria que a gente já conhece. Até os animatrônicos. O Fred, a Chica e o Bonnie estão no palquinho deles, bonitinhos, paradinhos, no mesmo lugar de sempre. Bonitinhos, eles não estão destruídos, nem até envelhecidos, eles nem parecem envelhecidos. A Charlie ilumina eles com a lanterna, né? Eles estão ali no palquinho. Na próxima página, a Charlie só dá oi pra eles e daí eles apresentam os animatrônicos, né? Bonnie, Chica e o Fred. Eles estão bem bonitinhos, como antigamente. O Carlton fala, nossa, eles parecem mais altos do que eu me lembro. E a Charlie fala que é porque ele nunca tinha chegado tão perto assim dos animatrônicos. E o John fala, vocês não estão animados para ver o resto do lugar? Eu não estaria animada. Ainda mais que eles sabem que o garoto sumiu ali. Então eles se separam. A Jessica e o Carlton vão pro fliperama. E o John e a Charlie ficam paradinhos na frente do carrossel. Aquele carrossel que tinha emperrado e que a Marla tinha vomitado em tudo, vocês lembram? Então tá aqui, o Fox e o Bonnie, a Chica e o Fred. A Charlie e o John estão aqui, bonitinhos. E a Jessica aparece lembrando, meu Deus, vocês não se lembram? E apontando uma placa. E na placa tá escrito Pirate Cove. Então, o nosso amigo Foxy vai aparecer, hein? Então, eles caminham até lá. Estão caminhando no corredorzinho aqui de ladrilho, com os papéis na parede, com os desenhos antigos das crianças. E eles chegam na Pirate Cove. E como a gente já sabe, tá escrito em manutenção e tá fechada. Vocês acreditam nisso? O Foxy deve estar escondido, com certeza. Próxima página. Então, eles dão o foco aqui pra plaquinha, né? Desculpe, fora de serviço. E a Jéssica fala, nossa, anos depois e continua em manutenção. Então, quando eles eram crianças, já estava em manutenção e eles não viam o Fox. Ela fala, vocês acham que ele continua aqui? A Charlie, olhando para os desenhos da parede, diz que com certeza ele deve estar ali. Então o John fala, vocês escutaram isso? Aí elas falam que não, elas estão meio tensas, porque né, não tinha ninguém naquele lugar. E ele fala, é uma música, tipo uma caixinha de música. E a Jéssica decide abrir a Pirate Cove. Ela fala, ok, aí vamos nós. E quando ela puxa a cortina, barulhão. Você coloca o barulhão, tá? Tipo, eles ficam muito assustados e aparece o Carlton dizendo, meu Deus, eu derrubei muitas panelas na cozinha. E eles decidem sair dali correndo, porque o segurança pode ter escutado e pode estar atrás deles. Então eles saem correndo rápido. Então, no último quadrinho aqui, eles já lá fora, correndo, fora do shopping. Então eles conseguiram sair, pessoal! Uhul! Eles escaparam, então eles falam, nossa, isso foi muito divertido e assustador. A diversão deles é um pouco diferente, né? Então a Charlie comenta que estava tudo do mesmo jeito que ela se lembrava e realmente está do mesmo jeito que a gente lembra do jogo, né? Então o Carlton comenta, meu Deus, será que o guarda realmente não viu a gente? A Jéssica fala que com certeza não, está tudo tranquilo. Então eles combinam de se ver amanhã às 10 e eles vão embora. Os garotos vão num carro azul e as meninas vão num carro cinza embora. Então eles terminam dizendo às 10, porque eles vão se ver às 10. Próxima página tem uma memória da Charlie. Então ela criancinha, ela fala, olhando pra algum lugar, ela fala, isso dói? E o pai dela se assusta e fala, o que você disse, querida? E daí ela fala, nada, papai. Mas mostra que ela tava olhando pro
Endoesqueleto. Olha esses olhos terríveis. Então, não sei exatamente o que quer dizer essa memória, mas é meio assustador, né? O endoesqueleto tá penduradinho numa prateleira ali em cima do pai dela e ela tava falando com o endoesqueleto. Próxima página. Capítulo 3. Vamos lá. Aqui tá a Charlie, ela acorda assustada com uma batida na porta. Não uma batida sutil, né? Uma batidona assim, pra acordar ela. Então ela acorda super assustada. Eu não consigo ver aqui se são 9 ou se são 4 horas da manhã. Me ajudem. Comenta aqui embaixo que hora que vocês acham que é. Eu acho que é às 9, mas eu não consegui entender. Então me ajudem, comentem aqui embaixo que horas vocês acham que era quando a Charlie acordou. Então ela abre a porta e é a Marla! Lembra que elas falaram que a Marla ia chegar na manhã do dia seguinte? Então ela levou o irmãozinho dela, que não é mais um bebê, é o Jason, ele tem 11 anos. A idade do Mongo-Drongo, gente. Ele tá jogando um Game Boy e não dá meio que bola pra ninguém. Então a Marla comenta que eles saíram, ela e o Jason, né, saíram da cidade deles às 6 da manhã. A Jéssica comenta que vamos nos arrumar porque eles marcaram de encontrar os garotos na lanchonete em 1 hora. Então ela vai escovar o dente, se arrumar e a Charlie e a Marla ficam se olhando. Próxima página, a lanchonete. Os garotos já estão lá. Então o Lamar já chegou, porque lembra que ele ia chegar de manhã também. Então tá o Lamar, o John e o Carlton sentadinhos esperando as garotas. Elas entram, eles sentam. Aqui na próxima página eles já estão comendo e batendo um papo furado, assim. O Carlton comenta que o Lamar vai pra Cornell no próximo ano. A Cornell é uma faculdade lá dos Estados Unidos, é uma faculdade super top, assim. E o Lamar comenta que é um plano de vida dele de 5 anos. Eles continuam batendo papo furado e comendo. E a Jéssica fala, bom, já tá na hora de a gente ir. Não sei pra onde eles vão. Na próxima página é um evento. Tem a foto de um garotinho e umas flores. Então eu acho que é um memorial pro Michael. Tá bem cheio de gente, tem um palco aqui, tem uma plateia. Tá bem lotado. A mãe do Michael, né, uma mulher aqui, que eu acho que é a mãe do Michael, porque é igual aquela daquele dia da polícia. Eu não vou achar aqui. Ah, aqui, é a mesma mulher. Então é a mãe do Michael. Ela tá bem triste ali, falando que agradece todo mundo que compareceu naquele momento, que eles queriam deixar um legado pro Michael. Então eles criaram essa bolsa de estudos. Então provavelmente a família do Michael fornece uma bolsa de estudos para alguém da cidade para continuar uma bolsa de estudos no nome do Michael. É tipo uma honra, assim. Então eles estão bem na frente aqui, todo mundo sentadinho. E a mulher, né, a mãe do Michael, continua falando que ela sabe que é muito difícil e ela sente muito pelas famílias que não conseguiram vir, porque ela sabe que o Michael não foi a última criança a sumir naqueles meses terríveis. Então tem mais crianças desaparecidas naqueles meses que o Michael sumiu. Ela não disse que foi na Fred's Pizzaria, mas na cidade teve crianças desaparecidas. O que será que aconteceu? Na próxima página já pula pro final do evento. Eles tem uma mesa de homenagens pro Michael e com coisas, objetos dele. E a Charlie tá olhando pra uma foto dele e pra um desenho de dinossauro. Ela fala, ele era tão talentoso, não é justo ele ter morrido tão cedo. Eles nem sabem se ele morreu, né? Pode ser que ele só sumiu mesmo, mas eles já contam como se ele tivesse morrido. Aí ela fala que precisa tomar um ar e sai fora com o John atrás dela. Na próxima página, o Lamar tá chocado e ele fala, vocês foram aonde? E a Marla pergunta como estava, né? Como parecia? E a Charlie comenta, estava exatamente a mesma coisa. O Lamar fala que eles não podem falar que foram lá e não levar os dois lá também. Então a Charlie comenta que, não é desrespeitoso, é até uma homenagem eles visitarem o lugar onde o Michael desapareceu. Isso é bem estranho. Não acho que é uma homenagem você ir num lugar onde a criança morreu ou desapareceu. Meio sinistro. Então o Carlton fala que ele não tem muita certeza porque ele não sabe se vai estar aberto e tal. Ele é o que fica sempre mais reticente, mais receoso de ir até lá. Então eles falam que tudo bem, eles vão se encontrar lá na pizzaria às 10. E a Charlie diz que ela vai ir caminhando, ela vai dar uma caminhada. Então ela sai a pé e o John sai atrás dela, pergunta se ele pode ir junto com ela. Ela
fala que tudo bem e o John fala que já sabe onde ela está indo, que ela está indo na casa antiga dela. Lá do primeiro quadrinho, vocês lembram? Aquela casa bege com Bird. E ela fala, como você sabe? Ele fala, é a única coisa que tem interessante nesse caminho. Então eles vão caminhando juntos. Então, 30 minutos de caminhada depois, eles chegam na casa da Charlie, só que eles não estão lá pertinho, eles estão com uma distância. A casa tá aparecendo aqui no fundo e eles estão no morrinho. Então, eles chegam na casa da Charlie, tá aqui essa árvorezinha, e o John fala, você lembra essa árvore? E a Charlie fala que sim, aparece uma memória e ela fala, você tentou me beijar nessa árvore quando a gente era criança. E o John fala, ai, um coração sabe o que quer. Então, ele gostava da Charlie, só que ela meio que não correspondeu, eu acho. Ele fala, voltando pro tempo atual já, no próximo quadrinho, ele fala, ai, Charlie, eu tenho que te confessar uma coisa que eu vi naquela noite. E daí a Charlie fica meio tipo... E daí ele fala, você lembra quando os animatrônicos estavam meio loucos e assustadores, mexendo sem parar, e nem o técnico sabia o que fazer? Então aqui tá os animatrônicos mexendo muito doidos, as crianças aqui na frente, e o técnico sem saber o que fazer. E daí tem a Charlie e sombra do Fred bem na frente dela, porque acho que os animatrônicos deram uma doideira. Ele fala, eu vi uma coisa naquela noite, eu vi um outro mascote. Ele viu alguma coisa e ele falou que tava perto deles, tipo, atrás deles e muito perto do Michael. E aqui na memória a gente vê o John olhando pra trás, tem uma criança que é o Michael e um mascote amarelo. No próximo quadrinho, ele fala que tava perto do Michael e quando os animatrônicos pararam de se mexer, esse mascote sumiu e o Michael também sumiu. Então ele é amarelo, gente. E lembra que a Charlie falou que ela abraçava um urso amarelo? E todo mundo falou que o único urso que tinha era marrom? Vocês me ajudaram comentando que era o Golden Fred. E agora eu tenho certeza que é o Golden Fred que fugiu com o Michael, que sumiu com o Michael. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Golden Fred sumiu com o Michael? Deixa aqui seu comentário. Sumiu ou não sumiu? Era o Golden Fred ou não era o Golden Fred? E a Charlie fala, meu Deus, você viu alguma coisa? Você lembra de mais alguma coisa? E ele fala, sim, eu me lembro dos olhos. E daí aqui aparecem os olhos. E com certeza é o Golden Fred, gente. Olha aqui, é um urso. E a Charlie fala, que estranho. E daí ele fala, já desconversa. Tipo, eles são muito estranhos, gente. Aí ele já desconversa e fala, meu Deus, tá perto do horário da gente se encontrar com o pessoal. E ela fala, ai, é verdade, vamos apostar uma corrida de volta. E daí eles vão correndo embora. E acabou o capítulo 3. Vocês lembram que a Marla e o Lamar queriam muito visitar a pizzaria, porque todo mundo já tinha ido lá ver. Então o capítulo 4 já começa com todos eles reunidos na frente da construção, que é o shopping, né? Eles estão todos ali na frente, o Carlton levou mais lanternas e daí eles começam a caminhar pra ir pra aquela entrada que eles sobem aquele morro e entram lá dentro. Então tá todo mundo já com a lanterna apagada, mas o Jason tá na frente com a lanterna acesa. Alguém pede pra ele apagar a lanterna pra não chamar atenção. Então eles já estão lá dentro e a Charlie diz que se ele não se comportar, eles podem dar ele pro Foxy comer. Um pouco assustador, né? Ameaçador. Então eles estão lá dentro do shopping e eles conseguem ver a lua do teto quebrado e eles acham tudo muito lindo. Na próxima página, eles já estão entrando lá na pizzaria, arrastando o móvel para acessar a porta. Então, eles já entram e tcharam! O Carlton diz, sejam bem-vindos a Fred Fazbear Pizzeria! Aí todo mundo fica impressionado e eles acham impressionante como tá tudo igualzinho. Então, o Carlton vai pro fliperama, a Marla vai atrás dele. Então, aparece o Fred, a Chica e o Bonnie. O Jason tá vendo pela primeira vez e o Lamar tá falando que ele não acredita como tudo tá igualzinho era no passado. Na próxima página, aqui na próxima página, a Jéssica encontrou uma portinha do lado do palco. Eles decidem entrar e quando eles olham lá dentro é uma sala de controle, tá vendo? Tem os botões e tem as câmeras, né? Tem umas telinhas. Todo mundo entra lá dentro e é bem apertadinho, tá lotada a sala. E o Jason tá muito animado, ele aperta o botão. E quando ele aperta o botão, tchuc, acende uma luz. E ela ilumina o Bonnie. Então, é uma sala de controle do palco. Então, quando eles apertam os botões, né, o Jason apertou o botão, acendeu a luz no palco e acendeu as câmeras lá dentro. E eles descobrem que eles podem mexer nos animatrônicos
por aquela salinha embaixo do palco. Na próxima página, eles estão mexendo no Bonnie. Só que o Carlton percebe que o movimento dele não tá muito natural, tá um movimento meio travado. E a Charlie acha que tá muito abafado naquela sala, então ela sai pra fora pra tomar um ar. Então aqui eles estão mexendo no Bonnie e aqui a Charlie saindo. Quando ela tá lá fora, ela percebe que o Fred não tá se mexendo. E a Jéssica também percebe que ali naquela sala não mostra todas as câmeras de todos os lugares. Então ela acha que tem outra sala de controle. Só que enquanto a Charlie tá observando o Fred ali, que não está se mexendo, o John chega e fala pra ela assim, vou contar até 100. E daí ela fica super vermelha, pintou um clima ali, né? E daí ela já sai correndo e ele fica contando com a mãozinha na cara, tipo esconde-esconde. Então a Jéssica lembra que na Pirate Cove também deve ter uma sala de comando. Então eles vão pra lá. Enquanto eles estão caminhando pelo corredor, o Jason fica mais pra trás e ele percebe os desenhos que tem na parede, que são desenhos de criança. E enquanto todo mundo entra lá na Pirate Cove, então a Marla, o Lamar, Carlton e a Jéssica entram na sala de comando da Pirate Cove, o Jason ficou pra trás e ele percebe esse desenho de coelho com um garotinho, um coelho amarelo e um menino no desenho da parede. E ele escuta que alguém fala, 100, lá vou eu. Então o John tá procurando a Charlie. Então o Jason fica um pouco triste com o desenho e tá todo mundo lá na sala de comando vendo outras câmeras. Na próxima página, o John tá procurando a Charlie. E ela se escondeu aonde? Dentro da Pirate Cove. Pelo amor de Deus, essa garota é muito doida. Então ela tá lá dentro, ela escuta um barulho e jumpscare do Foxy! O Foxy pega ela. Então ela dá um grito. Aqui ela tá gritando. Todo mundo fica assustado e ela cai pra fora da Pirate Cove. Eles perguntam se ela tá bem e o Lamar fala que isso deve ter acontecido quando ele apertou algum botão. O Fox deve ter se mexido e assustou a Charlie. Será, pessoal, que foi o Lamar que apertou um botão ou o Fox se mexeu sozinho? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Eu acho que o Fox se mexeu sozinho, porque os animatrônicos são muito assustadores e o Fox é muito traiçoeiro. A Charlie se machucou, ela tá com a mão sangrando e eles decidem que é a hora de ir embora, porque, né, acabou dando coisas erradas. Então eles vão embora. Na próxima página, eles já estão de volta no hotel, todo mundo. A Charlie tá ganhando um curativo na mão dela, que machucou. E eles decidem que já é tarde da noite e eles decidem que todo mundo vai dormir ali. Os meninos falam que não se importam de dormir no chão, então todo mundo se ajeita pra dormir por ali mesmo. Todo mundo... Os garotos deitados no chão, o Jason no sofá e as meninas na cama. Final do capítulo 4. A Charlie se machucou, o Fox se mexeu e foi isso. Então vamos pro capítulo 5. Já começa com a frase "Isso machuca?", que é a pergunta que o endoesqueleto faz pra Charlie lá na oficina do pai dela. Ou ela faz pro endoesqueleto, vocês lembram? Então a Charlie acorda num susto e ela já sai do quarto porque ela deve ter ido tomar um ar pra variar. Então aqui na próxima página, o John aparece já dando bom dia. Esse menino sempre aparece do lado dela, gente, não importa onde ela esteja. Então ele já apareceu, já diz bom dia. Ela fala que não conseguiu dormir. Ele fala que também não conseguiu porque alguém pisou em cima dele. Mas é porque a Charlie levantou e passou por cima dele pra sair do quarto, né? Então o Jason fala que tá brincando e a Charlie tá um pouco incomodada. Aí ela fala que aquela não foi a primeira pizzaria, aquela que eles visitaram, que já teve uma pizzaria antes, só que era menor e foi antes da mãe dela ir embora. Então a mãe dela deixou ela e o pai dela sozinhos, gente. Coitada. Então ela fala que não se lembra muito bem, porque eram só flashes de memória, porque ela era muito pequena, então vinham só pedaços de memória na cabeça dela. Então aqui é uma memória, tem um lugarzinho menor, e ela lembra que tinha um urso e um coelho combinando, porque os dois eram amarelos. Então, gente, aqui tem um coelho amarelo e um urso amarelo. Os dois animatrônicos combinando, porque os dois são amarelos. E ela fala que não lembra muito bem e tal. E daí o John só fala que, tipo, tudo bem. E acabou a memória dela. Então a Charlie fala que quando ela era pequena, ela nunca ficava sozinha, porque ela sempre tava com o irmão gêmeo dela, Sammy. Ela nunca falou que tinha um irmão. Aqui
Aqui na memória é a mãe dela e o pai dela. E aqui o irmão dela, Sammy. Até o John fica chocado e fala: nossa, eu não sabia que você tinha um irmão. Mas, enfim, voltando aqui pra história. Então ela tá lembrando que os animatrônicos aqui, às vezes eles se mexiam de forma mecânica, igual ali na pizzaria eles estavam se mexendo de forma robótica, travada. E às vezes eles se mexiam de forma fluida e humana. Então ela comenta que ela acha que às vezes o pai dela vestia fantasia e daí se apresentava fantasiado, ou às vezes ele vestia fantasia num corpo mecânico, que é um endoesqueleto, hein, gente? A gente já sabe disso. E por isso que ele era uma fantasia de vestir. Então, aqui tem mais lembranças dos animatrônicos e das crianças. E ela fala que ela não sabe aonde que é essa pizzaria. O John pergunta se ela acha que é na cidade ou se pode ser em qualquer outro lugar do mundo. Ela fala que não sabe, mas que ela vai descobrir. Ela está determinada. Na próxima página, a Charlie e o John estão num carrinho azul, numa estradinha. E a Charlie fala que não se lembra de muita coisa. Ela só se lembra que os pais dela cantavam uma música tipo Estamos de volta em Harmony. E o John fala que tem uma cidade ali perto que se chama New Harmony e vale uma visita. Então eles vão procurar essa pizzaria antiga nessa cidade New Harmony. Eles estão nessa cidade já. A Charlie fala que nada chama a atenção dela. Então o John fala que eles vão só comer um lanche e daí eles já vão voltar para a cidade Hurricane, que as outras pessoas já devem estar preocupadas com eles. Então quando o John tá saindo da cidade, né, fazendo uma curva, a Charlie grita: para! Stop! Ela pediu pra parar. Ela fala: é isso! E é isso aqui, gente. Essa é a pizzaria. Esse lugar assustador. Porque aqui ela comenta que tinha... A única coisa que ela lembra era uma árvore assustadora na frente. E aqui é essa árvore assustadora. E quando eles param o carro, tem uma placa no chão. E aqui tá escrito Family Diner. Então, Fred's Family Diner. Então aqui na próxima página, a placa já tá limpa e tá escrito Fred Bear's Family Diner. E a Charlie se sente em casa. Então eles entram e tá super abandonado. Tem até um lagarto aqui na mesa. A Charlie percebe que não tem mais nada lá, não tem mesa, não tem nada. Só tem um balcão e tudo já foi retirado de lá. Não tem mais mesa de servir, não tem nenhum animatrônico. E ela encontra a única coisa, um armário. E ela se lembra que nesse armário tinha fantasias. Então a gente entra numa memória dela. Ela tá lembrando da fantasia e é uma mãozinha de criança. Então ela tá brincando no armário com o Sammy. E de repente, aparece um coelho. Eles ficam assustadinhos. E aqui a gente tá vendo de dentro da roupa. Os dois pequenininhos. E de repente, uma mão amarela indo pegar eles. O que será que aconteceu? Então a Charlie acorda da memória, assustadérrima. O John abraça ela e fala que tá tudo bem. A Charlie fala que é melhor eles irem embora. Então já no carro, a Charlie fala que se lembra agora. O coelho amarelo pegou o irmão dela, gente. Então o irmão dela foi sequestrado pelo coelho amarelo. E a mãe dela foi embora. Então ficou só ela e o pai dela sozinhos. O John fala que o mascote que ele viu no dia que o Michael foi raptado também era amarelo. Ele fala que era um urso amarelo. E a Charlie fala que as coisas devem estar conectadas. Eu também acho, Charlie. Eu também acho. Então aqui eles já estão chegando na cidade deles de novo, Hurricane. Próxima página é o capítulo 6. O capítulo 6 já começa com o shopping. E eles falando: olá, olá, chegamos. E daí todo mundo olha com uma carinha assim: onde vocês dois estavam? Todo mundo já desconfia que eles são namoradinhos. Aí eles ficam meio sem graça e falam que só tinham ido dar uma voltinha de carro. Mas eles não falam sobre a antiga pizzaria e nem sobre o urso amarelo e nem sobre o coelho amarelo. Eles não falam nada. Então eles decidem entrar. Eles entram e o Lamar acha melhor todo mundo ficar com as lanternas apagadas pra não chamar a atenção do guarda. Boa ideia, Lamar. Na próxima página, quando eles entram, o guarda já está esperando eles. E ele fala: eu sabia que vocês não iam deixar isso quieto. Eu sabia que vocês iam voltar. Aí fica todo mundo muito assustadinho.
E a Jéssica cochicha pra Charlie, o que vamos fazer? E o Lamar fala que tudo bem, eles já vão embora, vão deixar aquilo quieto e que tudo certo pra eles, vão embora. E a Charlie se intromete e fala, você não quer ir com a gente? Essa é uma ideia, Charlie. Aí ele fica olhando muito sério e eles ficam todos felizinhos falando, isso, depois a gente nunca mais volta aqui. Sim, né, gente? Porque vocês estão indo num lugar cheio de assassinatos. Vocês são muito doidos, todos eles. E a coitada da criança metida lá junto com uma cara de pânico. Ele é o único que não tá feliz. Então o guarda fica tipo, pensandinho e dá uma risadinha. Risadinha maligna. E ele fala, com certeza, é claro. Então ele vai entrar junto com eles na Fred's Fazbear. E o guarda fala pra eles irem por aquele caminho. Ele fala que o nome dele é Dave. Então eles seguem o guarda pelos corredores. E o John fala que esse guarda é muito estranho. Ele pergunta pro Carlton se o Carlton já viu ele na cidade. O Carlton fala que a cidade não é assim tão pequena que ele conhece todo mundo. Eles seguem o guarda. E eles chegam na Fred's Fazbear e empurram o armário. Então eles entram e alguém pergunta por que o shopping é tão abandonado. E o segurança, eles já estão na Fred's Fazbear, hein, gente? Já estão na pizzaria caminhando. E o segurança fala que ninguém queria alugar o espaço da pizzaria depois que aconteceu. Então eles decidiram construir o shopping em volta pra atrair outros lojistas, atrair outras pessoas. Só que não deu muito certo. Ninguém quis vender, alugar a loja ali. E até quem fechou o contrato antes do shopping ser construído, depois cancelou tudo, não quis abrir. Então ele fala que pode ser alguma coisa de energia, se você acredita nisso. Esse guarda é muito assustador. Ele fala que ninguém vai ali, exceto essas crianças encheridas e ele. Então as únicas pessoas que entram lá são as crianças, esses adolescentes que entraram, e ele, que é o segurança dali. Então ele continua falando sobre o shopping e a Charlie nota uma coisa no pescoço dele. Tem isso aqui. Não sei se é uma tatuagem ou é uma marca, mas é uma marca bem estranha. E o Jason fala que quer ir pro fliperama e eles vão pra sala de controle de novo, todo mundo. A Charlie fala pro John que o guarda causa calafrios nela, porque ele é bem assustador, né, gente? Então todo mundo entra na sala de controle, eles começam a mexer os animatrônicos e continuam achando que tá muito mecânico, que eles estão se mexendo muito travadinhos. E o guarda pergunta se ele pode tentar mexer nos animatrônicos. Muito suspeito esse guarda. Na próxima página, então o Dave senta e começa a mexer muito habilidoso na sala de controle. Digitando muito rápido, mexendo em todos os botões e todo mundo fica impressionado. Os bonecos estão se mexendo como antes. Então, os bonecos estão se mexendo super bem. A Charlie sai lá fora, fica lá na frente perplexa. Ela pensa, uau, como ele fez isso? Enquanto isso, o Jason tá no fliperama junto com o Carlton. O Jason tá meio emburrado e ele fala que não precisa de uma babá. Ele e o Carlton dão uma discutida e o Carlton vai embora. O Jason fica um pouco assustadinho depois, olhando pra alguma coisa. Na próxima página, vamos descobrir... Ele tá olhando pra parede de desenhos. E ele fica olhando, passando nervoso, olhando, e os desenhos começam a sangrar. E ele sai correndo, gritando, Marla! Esse garoto está delirando. Então, voltando pro saguão, a Jéssica tá olhando os animatrônicos junto com o Dave. E ela fala que é até estranho ver ele se mexendo assim de novo. Enquanto isso, o Bonnie olha pro Dave e aí ele fica maluco. Ele começa a ficar surtado. Começa a se mexer, dando uma doideira no Bonnie. Então, todos os animatrônicos começam a entrar nessa surto. Fica todo mundo muito doido. E a Jéssica pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Lamar, faça alguma coisa. Porque o Lamar tá lá dentro. Os animatrônicos estão muito, muito doidos. Até quebraram o chão. O Lamar fala que não sabe o que fazer, não consegue parar os animatrônicos. Eles continuam muito doidos, totalmente muito, muito doidos. E a Charlie pensa, eles estão tentando sair. Eles quem? A Charlie é muito doida. O Lamar sai da sala de comando e pergunta, cadê o Dave? Ele pode parar isso, porque ele é um super habilidoso do animatrônico. E ele sumiu. Então a Marla fala, quem se importa? Vamos procurar o Jason. E eles saem procurar o Jason e o Dave sumiu. Aqui, achamos o Dave. Ele tá correndo, muito animado, com uma cara super animada. Correndo, correndo, correndo. Ele entra num lugar e encosta numa fantasia. Ele encosta numa fantasia amarela. Tadã! Esse Dave é muito doido. Como ele sabia que tinha essa fantasia amarela no armário? E ele tinha até uma chave, olha aqui,
quem é esse cara? Então o Jason, que tá no fliperama, olha pro corredor e passa um coelho pelo corredor. Ele fica um pouco achando que é o Bonnie. Ele fala, Bonnie? E daí ele sai atrás e vai até a parte cave e o Carlton tá lá, escondidinho na parte cave. E na hora que o Carlton fala, não, Jason, o Bonnie tá lá no palco com a Chica e com o Fred. E o Jason tá super nervoso porque ele fala que viu o Bonnie, mas era diferente. E quando o Carlton termina de falar, tchan! Ele é pego pelo coelho amarelo, que é o Dave, né, gente? Ele foi lá pegar a fantasia amarela. E ele passou pelo corredor, ele tampa a boca do Carlton e sequestra o Carlton, leva o Carlton embora. E o Jason fica muito assustado. E ele grita, Marla! Que é a irmã dele, né? E aparece a Charlie e o John, que pegam ele em choque e levam embora, tipo, arrastado. Porque ele tá falando, meu Deus, assustado. Eles já estão na porta de ir embora, porque deu tudo errado. E a Charlie pergunta, ué, mas cadê o Dave? Todo mundo fala pra ela que ele sumiu quando os animatrônicos começaram a ficar doidos. E o Carlton, o Jason, desculpa, ele tá muito triste porque ele viu o Carlton ser sequestrado. E ele fala que eles não podem ir embora porque o Carlton ainda tá lá dentro. Ele fala que viu um coelho amarelo pegar o Carlton. O John fala que eles precisam de ajuda e eles decidem ir até o pai do Carlton. E eles vão embora. Então, termina com eles falando que vão ir até o pai do Carlton. E o Carlton está sequestrado. E é o final do capítulo 6. Depois começa o capítulo 7. Gente, eu não sei o que pensar. Eu tô muito triste. Como assim? Quem é esse segurança? O que vocês acham? Não sei o que dizer. Esse segurança é o Purple Guy, mas ele não é roxo. Eu não sei o que aconteceu. Então aqui no final do capítulo 6, vocês lembram que o Carlton tinha sido sequestrado e o Jason viu ele sendo sequestrado. E a Marla teve a ideia de falar com o pai do Carlton e ela disse que nunca mais ia levar o Jason, que é o irmãozinho dela, pra Fred's Bear Pizzaria. Então o capítulo 7 começa com eles todos indo até a delegacia, porque o pai do Carlton é chefe de polícia. Muito bom, né, pessoal? Então ele vai ajudar eles a resolverem esse caso. Então ele tá aqui, esse é o pai do Carlton, na delegacia. Só que ele não acredita neles. Ele acha que o Carlton tá pregando uma peça e que é só brincadeira. Ele não acha que o Carlton sumiu de verdade. Ele acha que logo o Carlton vai aparecer e que não é nada sério. Todo mundo fica bem incrédulo, assim, tipo, o quê? Porque ele é o chefe de polícia. Eles esperavam que ele ajudasse, né? Mas ele não tá muito levando a sério. Ele fala que o Carlton faz muito isso e que logo ele vai aparecer. Ele chama todo mundo pra ir tomar um chocolate quente na casa dele, que com certeza o Carlton vai aparecer. Então aqui, eles já estão na casa do Carlton, com o pai do Carlton servindo chocolate quente. Ele comenta que a mãe do Carlton está dormindo, o nome dela é Beth, e ele fala que o nome dele é Clay. Tá todo mundo ali sentadinho, esperando chocolate quente, e as meninas, a Jéssica e a Marla, elas estão comentando, tipo, será que é uma pegadinha? E ele fala, o Clay, né, fala que sabe que eles não estão acreditando nele, mas que o Carlton já fez isso muitas vezes. Uma vez ele até convenceu todo mundo na escola que ele tinha um irmão gêmeo. Então ele falou que logo ele vai aparecer e não é pra eles se preocuparem. E mesmo a Marla falando que dessa vez é diferente, o Jason viu ele sendo capturado por um coelho amarelo. Ele fala que tá tudo bem, ele vai aparecer, mas ele fica um pouco sério, porque ele fala que tudo bem eles saírem por ali brincando. Tipo, pela cidade, né? Rodando por ali e brincando. Mas não é pra eles tirarem sarro ou fazerem piada com a Fred's Pizzaria. Aí ele comenta que na época do ocorrido, que a gente já sabe agora, né? Que é aquela coisa lá que tinha acontecido na pizzaria, que tava a polícia e tudo, que a criança tinha sumido. Ele não era chefe de polícia ainda, ele era detetive. E aquele caso foi a pior coisa que ele já viu em toda a vida dele de policial. Então aqui ele tá bem sério e dando bronca neles, achando que eles estão brincando sobre o Carlton ter sumido e que não é pra eles brincarem na Fred's. Aí o Lamar comenta se alguém foi preso nessa situação, porque ele lembra de ouvir falar que eles tinham capturado uma pessoa. O Clay diz que sim, alguém foi preso e que inclusive foi ele mesmo que prendeu a pessoa. Aqui ele prendendo a pessoa. Então aqui tá o Clay e aqui está o bandido que ele está prendendo. Ele fala que sim, ele prendeu uma pessoa e que ele tem certeza até os dias de hoje que aquele era o culpado. E daí o Lamar pergunta, o que
aconteceu então? O Clay fala que não tinham corpos, então as crianças haviam desaparecido, mas não havia nenhuma pista, nenhuma prova, não haviam corpos, eles nunca encontraram nenhum vestígio das crianças. Então, sem provas, não tinha como condenar o cara que tinha sido preso. Então, ele foi liberado. Aqui, a Charlie fica super em choque com essa informação e ela fala que eles foram raptados. Como é que pode esse cara ainda estar solto e andando por aí, sendo que, né, ele fez coisas ruins. E o Clay diz que a justiça condena os culpados, mas ela também protege os inocentes. E sem provas, a princípio o cara era inocente, porque não tinha como eles falarem foi mesmo o cara. Eles não tinham nenhuma prova, eles só tinham suspeitas. Então o cara foi liberado. A Charlie fica muito triste e fica chorando. Então o Clay fala que tá bem tarde. Na manhã seguinte eles vão dar uma bronca no Carlton quando ele aparecer, mas é melhor todo mundo passar a noite ali mesmo na casa dele. Então aqui temos a Charlie dormindo e na sequência entra aquelas memórias dela. Eu acho que essa aqui na verdade é um sonho. Então a gente tem a Charlie pequenininha dormindo na cama dela, ela criança. Ela levanta da cama, desce as escadas e ela encontra a porta aberta. Tan, 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 tan. Então ela vai pra fechar a porta. Então ela caminha até a porta, escuta um barulho e ela vira muito rápido. Quando ela se vira, jumpscare do endoesqueleto. Aquele endoesqueleto que fica sempre na oficina do pai dela, eu acho. Ele dá um jumpscarezão nela. E ela acorda assustada na vida real. Então com certeza era um sonho ou uma lembrança que ela tinha com esse endoesqueleto. E aqui o endoesqueleto tá falando aquela frase que ele sempre diz quando ela vai visitar o escritório do pai dela. E ele tá lá no cantinho. Isso machuca? Então a Charlie acorda assustada e chorando. E este é o fim do capítulo 7. Vamos para o capítulo 8. E agora vamos para o capítulo 8. Tan, 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 tan. Será que o Carlton vai ser encontrado neste capítulo? Vamos ver. Então eles dormiram na casa do Clay, né, do pai do Carlton. E já é de manhã. Tá todo mundo tomando café da manhã. E aqui está a mãe do Clay, a Beth. Vocês lembram que eu falei que o nome dela era Beth ali no capítulo anterior? E ela tá muito brava. Ela tá muito brava e ela briga com o Clay falando que ele tem que ir buscar o Carlton agora. Porque ela não acredita que ele esperou a noite inteira pra ir atrás do Carlton. Ela tá muito brava, mas com razão, né, gente? O filho dela sumiu e o pai dele, né, o Clay ficou só, tudo bem, ele é assim. Só que o filho dela sumiu na Fred's Pizzaria. Então ela fala que ele tem que resolver isso agora, senão ela vai chamar a polícia. E ele fica muito bravo e ele fala, eu sou a polícia. E ela fala, então faça alguma coisa. E ele fala, é uma pegadinha, pipipi, popopó. E ela diz que não é uma pegadinha, é diferente dessa vez porque é com a Fred's. E o Carlton não. E o Clay fala que ele sabe, ele foi a pessoa que chegou na cena do crime e viu tudo que tinha acontecido de horrível nessa cena. Então, ele não brincaria com isso e ele não duvidaria disso. Mas ela fala que ela viu o Carlton ficar muito mal porque o Michael era o melhor amigo dele. Então, ela percebeu que o filho ficou muito abalado e durante todos esses 10 anos que se passaram da morte, ele sente muito a falta do Michael e que ele nunca ia profanar a memória do Michael, quer dizer que ele nunca ia zombar, tirar sarro, fazer brincadeiras que iriam desmerecer a morte do Michael. Então ele não ia fingir que desapareceu na Fred's Pizzaria, porque isso seria uma zoação de mau gosto em relação à morte do Michael. E o Clay fica muito bravo e sai de casa muito bravo. Provavelmente ele tá indo na delegacia, porque ele finalmente resolveu escutar a mulher dele. E todo mundo tá ali tomando café, fica só naquele climão, né? Escutando os dois brigarem. Uma situação um pouco chata, embaraçosa. Depois disso, aqui está o shopping, que a gente já conhece. E a polícia foi lá procurar o Carlton. E quem desce do carro é o oficial Dan, que é esse loirinho aqui. Ele diz que não consegue enxergar muito bem ali de fora. E ele decide entrar no shopping pra procurar o Carlton. Porque ele relata ali no radinho que o chefe de polícia diz que o filho dele foi visto a última vez ali. E ele resolve descer e procurar o Carlton lá dentro. E ele encontra a porta da Fred's Pizzaria. Tan, 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 tan. Ele entra, né, naquela porta dos fundos que todo mundo tava entrando nas outras vezes. E ele dá de cara com tadã, os
3 animatrônicos que a gente já conhece, o Fred, o Bonnie e a Chica. Eles estão ali bonitinhos, imóveis, não apresentam nenhum perigo, bonitinhos. Enquanto ele tá olhando ali pros animatrônicos, meio tipo, meu Deus, ele escuta passos lá atrás e tem alguém passando lá atrás dele. Quem será que está na Fred's Pizzaria junto com o Oficial Dan? Ele se vira bem rapidinho e ele viu que alguém passou lá no fundo. Ele vai atrás e tudo que ele encontra é uma fantasia. E a fantasia abre o olho. E mais do que rapidamente, a fantasia pega ele pelo pescoço e... uma faca. Esse é o final da linha para o Oficial Dan, pessoal, que acabou para ele. O Coelho Amarelo acabou com o Oficial Dan, então, e ele não achou o Carlton. Enquanto isso, a Charlie e o John estão na casa antiga dela, aquela casa que já apareceu lá desde o começo. Eles estão no quarto da Charlie e o John comenta que lembra do unicórnio mecânico dela, o Stanley. E ele vê também os armários da Charlie e ele fala, uau, o seu guarda-roupa de menina grande. E ele pergunta o que tem lá dentro, ela fala que não se lembra direito e que a última lembrança que ela tem é de ter ido até a casa pra buscar algumas roupas e só. Aí ela fala que vai sair dali porque ela vai até o escritório procurar alguma coisa, alguma papelada, alguma foto que ajude eles a encontrar alguma coisa da Fred's. Então ela sai e o John fica lá brincando. Ela entra no escritório e ela encontra alguma coisa, ela pega e ela vai lá ver com o John. E o John comenta, eles estão aqui vendo alguma coisa, é algum álbum ou algum livro, e o John comenta, vocês parecem tão felizes. E na próxima página eles mostram pra gente o que eles estão vendo. É uma foto onde tá a mãe da Charlie, pai da Charlie, a Charlie e uma outra criança, que é o Sammy, o irmão dela. E tá escrito aqui, garotinho da mamãe e garotinha do papai. E o John pergunta se esse era o Sammy, a Charlie fala que sim, e ela fica muito triste, né, porque eles eram uma família feliz, mas deu tudo errado, coitada. Aí o John acalma ela ali, né, abraça ela e ele fala, Dora, chega! E o John fala, você sabe, né, Charlie, em todos esses anos eu não acho que foi o seu pai. E ela fala então, né, eu sei, mas eu sempre via ele vestindo a roupa de urso amarelo e dançando e cantando as músicas do show e fazendo as mímicas e as apresentações. Então mostra ali que ela tá um pouco em dúvida, ela não quer acreditar que o culpado é o pai dela, mas ela fica um pouco em dúvida. Aí ela fala que tudo fazia muito parte dele, então todo o restaurante era tudo que ele era, ele se dedicava muito ao restaurante e tudo, o restaurante era uma parte dele. A Charlie tá muito abalada com todas essas memórias e coisas que estão vindo na cabeça dela. E o John dá uma acalmadinha nela e fala que não é pra ela falar essas coisas, porque ela não sabe se são verdade. Então não é pra ela, né, gerar essa suspeita, essa dúvida, porque ela não sabe se é verdade. Aí ela pergunta, John, você sabe como meu pai morreu? E ele fala que escutou os pais dele conversando alguma coisa sobre uma faca e muito sangue. Então, mais uma memória da Charlie. Aqui em azul, né, como já sabemos, uma memória ou um sonho, mas aqui é uma memória, né, ela tá acordada. Então, a Charlie numa classe, né, numa sala de aula, pequenininha, e chega alguém ali na porta. Aí ela conta que a tia dela foi buscar ela no meio do dia, no meio da aula. E ela fala que nunca é uma coisa normal quando alguém vai te buscar no meio da escola. E aí ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí a tia dela, né, levou ela embora, colocou ela em cima do carro e falou que amava muito ela e que tudo ia dar certo. E então ela contou pra Charlie que o pai da Charlie tinha morrido, tinha sido encontrado morto. E a Charlie ficou muito triste, né, porque ela era uma criança e agora ela estava sem pai. E aí a tia dela disse que elas iriam pra casa da Charlie, né, buscar algumas roupas só. Então a tia dela fala que a Charlie vai ficar com ela, pelo menos por alguns dias, mas a Charlie fica pra sempre, né? E que elas só iam na casa pegar algumas roupas. Então elas entram em casa e a tia dela cobre os olhos dela pra ela não ver
quando elas passam pela sala. Só que a Charlie diz que mesmo assim ela conseguiu ver. E ela viu quem? O endoesqueleto com uma faca e muito sangue. Foi isso que ela viu e é por isso que agora ela tem aquele pesadelo lá com o endoesqueleto. E daí o John pergunta, então o endoesqueleto, né, faleceu seu pai? E ela fala que sim, foi isso. E ela tá chorando, né, por lembrar disso. O John pede desculpas. 2 horas depois, eles continuaram olhando as fotos e a Charlie fala que isso não tá funcionando. Eles não estão encontrando nada, tá tudo fora de ordem no álbum. Não tem ordem cronológica, tá faltando páginas e não tem nada muito útil. Então ela tá desistindo. Chega. Então o John diz, Charlie, olhe! E tan 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 tan, uma foto do pai dela de Golden Fred, né, de urso amarelo aqui, com um coelho amarelo e um pedacinho de jornal. Tudo isso tá no álbum que eles estão vendo. Então a Charlie diz, olhando pra foto, né, que tem alguém dentro do coelho amarelo, porque dá pra ver os olhos. E no artigo, né, no pedaço de jornal, diz que o pai dela tinha um sócio. Então que o pai dela e um sócio, um companheiro, né, um sócio da pizzaria, inauguram a sua primeira pizzaria. Então era o pai dela e mais outra pessoa. Então aqui, no último pedacinho, alguém grita o nome deles, né, Charlie, John! E é a Marla. Ela fala que ele fugiu, ele deve estar na Fred Fazbear. Ela tá falando do Jason. O Jason fugiu, o Jason sumiu, desapareceu e ela tem certeza que ele tá na Fred's Pizzaria. Então, fim do capítulo 8. Agora o Jason também sumiu. Capítulo 9. Tan, 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 tan. No capítulo 9, temos aqui uma visão embaçadinha e daí é revelado pra gente o escritório da Fred Fazbear Pizzaria e tan 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 tan, é o Carlton! Ele está preso, quer dizer, ele está numa fantasia, né? Preso no escritório da Fred Fazbear Pizzaria. E ele diz, não! Porque ele tá preso, né? Triste. Aí ele fala, e se eu tentar só levantar? E ele tenta levantar e cai, né? Volta pro chão. E ele tá muito cansado e ele escuta alguém falar, eu não faria isso. E ele fica tipo, meu Deus, quem está aí? Me solta. E tan 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 tan, é um coelho amarelo na porta. E o coelho vai entrando, se apresenta, faz uma reverência, se apresentando e ele vai tirar a cabeça. Quem está por baixo desta roupa, pessoal? Comenta aqui embaixo quem vocês acham que está por baixo dessa fantasia de coelho amarelo. Tan 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 tan. É o Dave! O segurança que ajudou eles a entrar ali é o coelho amarelo. Aí o Carlton fala que ele não deveria estar surpreso porque ele sabe que ele não devia ter confiado num coelho. Então ele ficou surpreso, mas ele, né, quis dar uma de durão ali, muito bravo. E o Dave repete, não fale, falando pra ele parar de falar, né? E o Carlton continua reclamando e falando que tipo de nome é Dave. Porque ele acha que é um nome não tão sério e perigoso pra um serial killer. E o Dave continua falando, é melhor não falar. E ele fala, eu estou falando não como uma ordem, não fale, mas como um conselho de amigo. Você não sabe aonde você está. Tá falando, tipo, você não sabe o que você está vestindo. E o Dave continua falando que essas fantasias foram construídas com 2 propósitos. O primeiro é um homem, né, um ser humano, usar elas como fantasia. E o segundo é elas funcionarem como animatrônicos normais. Então eles colocam a fantasia lá no palco e ela funciona normal para apresentar o show remotamente, né, com controle remoto. E o Carlton tá bem sério, mas continua quieto. Aí o Dave continua explicando sobre a fantasia. Ele fala que todas as partes de um animatrônico normal estão na fantasia, só que elas estão simplesmente protegidas por uma spring lock, que é uma fechadura de mola. Então ele pega a cabeça do animatrônico que o Carlton tá usando e mostra pra ele o que é spring lock. Ele aperta e a spring lock fecha. E ela sai em 2 garrinhas assim, tchim! Muito afiadas. No menor toque, ela dispara. E aí ele fala que pra disparar a spring lock é muito, muito simples. Elas disparam muito fácil. Então ele tem que tomar cuidado, porque até a respiração pode disparar uma spring lock. Então o Carlton tá ali super nervoso. E ele fala que essa fantasia que o Carlton tá usando é uma das primeiras ainda. Uma das primeiras fantasias que o Henry fez. E o Carlton pergunta quem é Henry. E ele fala que o Henry é o pai da Charlie. Então esse cara, o Dave, é o sócio do
o pai da Charlie, o Henry. Os dois construíram a primeira Fazbear Pizzaria junto. E o Dave continua falando que se as Spring Locks forem ativadas, vão acontecer duas coisas. A primeira é que as garras da Spring Lock vão cortar a pele do Carlton e fazer marcas muito profundas. E a segunda coisa é que as peças dos animatrônicos vão perfurar o corpo do Carlton. Então são duas coisas horríveis ficar dentro dessa Spring Lock. E ele continua falando que as peças vão perfurar o corpo do Carlton e ele vai ficar sangrando. E ele não vai conseguir nem gritar porque ele vai estar com as cordas vocais perfuradas. E ele vai ficar sofrendo e sofrendo uma longa e dolorosa morte por bastante tempo na fantasia. E o Carlton daí já tá muito nervoso, né? Suando frio. E o Carlton pergunta, mas como você sabe disso? E aí ele fala, como eu sei? O Dave fala aqui. E aqui a gente já vê o pescoço dele marcado. E ele começa a tirar a fantasia, assim, pelas costas. E o Carlton fica assustado quando ele revela... Tan, 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 tan. O corpo dele todo cheio de cicatrizes. O corpo dele todo marcado de Spring Locks. Então o Dave já sofreu dentro de uma fantasia de Spring Lock. Horrível, né, pessoal? Enquanto isso, no lado de fora, a porta da pizzaria foi fechada. E a Marla tá gritando, pedindo pro Jason sair. E aí o John fala que deve ter alguma outra maneira de entrar. E a Charlie fala, tem, e eu sei como. Tan, 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 tan. E chegamos na metade do capítulo 9. Então vamos continuar o capítulo 9. Vocês lembram que o Jason tinha fugido pra ir atrás do Carlton na pizzaria. E aí a Marla decidiu, né, convenceu todo mundo a ir voltar na pizzaria pra procurar o Jason e o Carlton. Então eles chegam lá no shopping e a porta da pizzaria por onde eles entravam tá trancada. Olha, ela tá cimentada, totalmente lacrada. Então a Marla fica batendo desesperadamente na porta e chamando o Jason. Jason, Jason, e batendo na porta tentando abrir. E ela fala que deve ter outra maneira de entrar, porque se tá fechado e eles entraram, deve ter outra maneira de entrar. E a Charlie diz, tem sim, e eu sei aonde é. Aí eles saem correndo. Eles saem correndo e eles entram por uma clarabóia, que é um recorte assim no teto por onde entra a luz. Então eles descem por lá, aqui todos descendo, e eles já caem direto num escritório. Então todos eles conseguiram descer, mas eles estão pensando que vai ser muito difícil de voltar por ali, porque é muito alto a clarabóia. Então eles decidem pensar nisso depois, porque agora eles têm que encontrar o Carlton e também o Jason, porque ele voltou lá na pizzaria, né? Então eles saem correndo pela pizzaria para procurar o Carlton e o Jason. Quando eles chegam no salão principal, a Marla quer entrar na sala de controle que tem embaixo da Party Cave. O Lamar decide entrar com ela e eles decidem se separar. Então vai ficar a Marla e o Lamar, e a Charlie, a Jessica e o John vão pro outro lado continuar procurando o Carlton. A Charlie não acha uma boa ideia eles se separarem, porque pode dar alguma coisa errada, né, gente? E vai estar metade e eles não vão conseguir se comunicar. Mas o Lamar tira um walkie-talkie do bolso. Tan, 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 tan. Preparado, né? Então, ok, a Charlie acha uma boa ideia. Então eles se separam. Alright, tudo certo. A Charlie, o John e a Jessica estão indo procurar o Carlton. A Marla e o Lamar, então, vão entrar na sala de controle. Ela fala, pronto. Tan, 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 tan. E quando ela abre a porta, tcharam! O Jason já sai correndo e chorando, desesperado. Ele estava trancado ali na sala de controle. A Marla fica feliz que ela encontrou ele e foi fácil. O Lamar já avisa no walkie-talkie, encontramos o Jason. E a Marla daí dá uma bronca nele, né? Como que ele fugiu de noite e foi pra pizzaria Fred Fazbear. Enquanto ela dá uma bronca, o Lamar resolve olhar as câmeras. Tan, 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 tan. Então ele fala, vamos ver o que eu consigo ver aqui? Tan. Então o Lamar olha nas câmeras e a Marla fala, olhe, e quem está lá? Tan. É o Dave. A Marla fala que eles têm que avisar eles, né? Então o Lamar avisa, fala pra Charlie que alguém está chegando perto e é pra eles se esconderem. Então aqui, ó, a imagem da câmera é bem ruim, mas dá pra ver que a Charlie tá de pé do lado do salão dos animatrônicos, lá onde fica o Fred
Fred, a Chica e o Bonnie. Então eles vão entrar nessa sala de controle. E enquanto eles estão, né, se escondendo e mexendo e achando o Jason, o Carlton tá sozinho, preso naquela roupa de animatrônico, vocês lembram? Numa Spring Lock. Então o Carlton escuta vozes ao redor e ele decide chegar perto da câmera para que eles consigam ver ele. Então ele vai se arrastando de bundinha até ficar perto da câmera. Só que enquanto ele tá se arrastando, ele escuta alguém chamar ele, Carlton! E ele fala, sou eu. E quem está falando isso é o Golden Freddy. Então vocês viram, o Golden Freddy está falando, sou eu. E final do capítulo 9. Vamos para o capítulo 10. Então, Ablubanautas, vamos começar o capítulo 10. A Marla percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque quando ela olha na câmera, o Bonnie sumiu do palco. Então, Lamar avisa eles no walk-talk, tipo, Charlie, John, Jessica, o Bonnie sumiu do palco, fiquem aonde estão, não saiam, tem alguma coisa muito errada. Só que ao mesmo tempo, a Charlie vê na câmera o Carlton. Ele conseguiu chegar arrastandinho de bunda a algum lugar onde eles conseguissem ver ele na câmera. E a Charlie decide que ela vai atrás do Carlton. Mesmo eles falando, tipo, Charlie, por favor, não vá. Porque o Lamar acabou de falar, não saiam da sala de controle. Mas ela sai e deixa eles pra trás. O John e a Jessica vão tentar ir atrás dela, só que a maçaneta tá emperrada. Eles não conseguem sair dali da sala pra ir atrás da Charlie. Então, a Charlie começa a caminhar pelo salão de aniversário. Tá muito escuro, ela não consegue enxergar nada. Mas, de repente, ela escuta um barulho de cadeira arrastando, assim. Só que não foi ela quem fez esse barulho, ela tá andando pelo corredor, ela não esbarrou em nada. Então quando ela vira pra trás bem rápido, tcharam! É o Bonnie, ele tá atrás dela, no escuro, só o Bonnie ali na frente dela. Ela fica muito assustada, dá um grito, e cai no chão. Então o Bonnie vai pegar ela, né, gente? Então a Charlie caiu, mas ela levantou bem rápido e saiu correndo. E o Bonnie ficou olhando ela sair correndo. Ela corre pro banheiro feminino e ela se tranca. E ela fica tentando se acalmar. Ela tá tremendo de medo, super assustada. E quando ela pensa, meu Deus, será que ele me seguiu? E ela tira a cabeça pra fora pra ver, tcharam! Ele já está no banheiro e já está esperando ela sair dali pra dar um jumpscare. Ela volta pra trás e fica com muito medo. Então ela tenta correr, na verdade se arrastar por debaixo das cabines de banheiro. Então entre as cabines tem uma abertura e ela tenta passar ali por baixo pra tentar sair sem ele ver ela. E ela começa a se arrastar, só que ele também tá acompanhando ela. Olha os pezinhos dele ali, gente. Então, gente, o Bonnie tá aqui, ele tá se abaixando, Então parece que o Bonnie vai pegar ela, né, pessoal? A Charlie tá aqui toda encolhida esperando ele atacar, só que quando ela abre o olho, ele não está na cabine que ela está. Ó, ela abriu o olho que tá vazio. Então ele quebrou a porta da primeira cabine e ela tá aqui, ó, na última, escondida. Parece que ela teve sorte dessa vez. Então tá aqui o Bonnie quebrando as cabines e a Charlie sai correndo. Ela sai correndo e tenta voltar pra sala de controle, só que a porta tá emperrada. Então o John só fala, tipo, Charlie, não consigo abrir, a porta tá emperrada. Então ela tem que sair correndo pra outro lugar. O Carlton continua preso na Spring Lock, lá naquele escritório que ele tá. Só que a Charlie encontra ele. Ela entra na mesma sala que ele está. Então ela fala, Carlton, e ele fala, Charlie. E aí ela chega pertinho dele e fala, meu Deus, é uma Spring Lock, você não pode se mexer, porque senão você vai morrer. Só que a Charlie fala que hoje é o dia de sorte do Carlton, porque ela é uma das poucas pessoas que consegue abrir uma Spring Lock. Aí ele fala, tipo, dia de sorte, porque na verdade ele tá ferrado, né, gente? Ele tá ali, a qualquer momento pode dar tudo errado e ele pode falecer. Aí a Charlie fala, é muito importante que você fique totalmente parado. E o Carlton debocha falando, o assassino me falou que eu tenho que ficar totalmente parado. E quando ela contar até 3, ele tem que agir muito rápido, tentar jogar a roupa o mais rápido possível, que ela vai abrir a última. Então aqui tá, ela abriu quase todos, ela vai abrir o último e ela fala isso. Então eles contam 1, 2, 3.
e eles jogam a roupa muito longe e a roupa se fecha inteira. Tchim, 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 tchim. E o Carlton está livre. Então eles se abraçam aliviados. Finalmente, pelo menos uma coisa desse pesadelo acabou. O Carlton está livre. Só que aí ele começa a passar mal. Ele, dá um desmaio nele e meio atordoado. Então a Charlie pergunta se tá tudo bem com ele. Ele fala que ele tá meio tonto de ficar tanto tempo preso naquela roupa. E a Charlie fala que pode ser uma concussão, que é uma batida muito forte na cabeça. Então ela pergunta quem é o assassino. Então o Carlton fala que o assassino é o Dave. Ele tá aqui no chão, né? Porque ele está tonto. E ele fala que as crianças ainda estão ali na pizzaria. E a Charlie fala, da onde você tirou isso, né? Aí o Carlton aponta, tan, 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 tan. E ele fala, o urso amarelo. Aí aqui tá o Golden Freddy. E ele fala, é o Michael. Eu acho que o urso é o Michael. Então, gente, o Golden Freddy é a alma do Michael, que morreu há muitos anos atrás. Por isso ele falou com o Carlton. Vocês lembram que a mãe do Carlton falou que o Michael era o melhor amigo dele? Então, por isso que o Golden Freddy falou com o Carlton quando ele tava na sala, porque ele reconheceu o amigo dele. Coitado, né? Ficou preso nessa fantasia. Então, é o final do capítulo 10. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11 começa com o John e a Jessica ainda presos na sala de controle. Então eles estão tentando sair dali, mas a porta tá trancada. E eles escutam do rádio o Lamar falando, vocês dois fiquem quietos. E quando eles olham, a porta é esmurrada, assim, bum! Eles suspeitam que é a Marla. A Jessica fala, tipo, Marla! Achando que é ela, mas não é, né, gente? A Marla grita, saiam daí! Muito rápido. Ela tá nervosa. Ela tá vendo alguma coisa na câmera que tá deixando ela muito nervosa. Mas o Lamar percebe que o Foxy também sumiu do palco. E o Lamar lembra, numa péssima hora, que eles não trancaram a porta da sala de controle. Então a porta abre e... Jump scare do Foxy! O Foxy entrou na sala de controle. E quem ele pega? O Jason. Com o gancho, ele pega o Jason e arrasta pra fora da sala. O Jason foi pego, gente, pelo Foxy. A Marla tenta gritar, mas não adianta. Agora, eles acabaram de recuperar um sequestrado e outro foi sequestrado. Enquanto isso, a Charlie e o Carlton estão naquela sala no escritório, né, escondidos, porque eles sabem que o Dave deve estar pela Fred Fazbear. Então eles estão debatendo se o Michael está ou não está no traje, né, na fantasia, e eles escutam passos. Eles se assustam quando eles escutam os passos, mas a Charlie, muito rápida, pega um taco de beisebol. E quando o Dave entra na sala falando, vocês conseguiram, a Charlie, muito rápida, pum, dá uma paulada nele. E ele cai, né, gente? Cai ali desmaiado. E o Carlton ainda fala, yes, você acertou ele, hein? E a Charlie fala, vamos rápido porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar desmaiado. Então ela já vai puxando o Carlton e eles vão saindo. Então o Carlton e a Charlie entram na cozinha. E eles pensam, ok, aqui está seguro. Não tem nada que a gente consiga ver aqui. Está tudo certo. Ups, acho que eu buguei. Vou tentar fazer melhor da próxima vez. E eles estão no escuro da cozinha. Então aparecem 2 olhos atrás da Charlie. Então uma sombra que é na frente deles. E é uma sombra no formato da Chica, hein? E tan tan tan, a Chica com o seu cupcake está ali na frente deles. Eles estão encurralados. E aí, depois de aparecer a Chica aqui com eles, já corta de novo pro John e a Jessica na sala de controle, falando que o que for que tivesse batendo ali na porta, agora já foi, porque o barulho parou. Então, a porta, pluft, abre e tcharam! É a Charlie e o Carlton. Eles se assustam, né? Mas é a Charlie e o Carlton. Ainda bem, hein? Então todos eles, os 4, né, se reúnem ali na sala de controle. A Jessica, o John, a Charlie e o Carlton. E o John pergunta pro Carlton se ele tá bem. Ele fala que sim, nossa, nunca esteve tão bem na vida dele. O Carlton é meio debochado, né? Então o John fala que a melhor chance deles saírem dali é usar a claraboia. Só que a Charlie fala que eles não vão conseguir sair pela claraboia com o Carlton, porque ele tá muito debilitado e a claraboia era muito alta, lembram? Ela fala que odeia dizer isso, mas a melhor chance deles saírem dali é o Dave. Então eles dão uma checada nas câmeras, todos os animatrônicos estão no lugar e eles saem correndo.
Então aqui eles correndo pelo salão, os animatrônicos no lugar, e eles encontram o Dave. O Dave continua desmaiado. A Charlie fala que talvez ele possa ter morrido, mas o John checa o pulso dele e fala que na verdade ele só tá apagado mesmo, ele tá vivo. Então a Jéssica fala que eles têm que amarrar ele o quanto antes. A Charlie diz que sim, e que naquele lugar, né, na sala onde eles estão, parece ter de tudo, então eles começam a procurar por ali. Enquanto eles estão procurando, o Carlton diz: Charlie, onde está o Michael? Ele deveria estar... Aí ele tá apontando bem ali e mostra o armário. Ele deveria estar bem ali e o Michael não está ali. O armário está vazio. O Golden Freddy sumiu. Aí a Charlie concorda. Enquanto tá todo mundo olhando pro armário, a Jéssica dá um grito assim de nojo, tipo... Uah! E eles acham o oficial Dan, o policial Dan, que tinha ido lá procurar eles. E o Dave acabou matando ele. Ele tá lá escondido no meio das fantasias, coitado. E a Charlie comenta, né, que o pai do Carlton deve ter mandado ele lá pra procurar eles, mas eles não têm tempo pra lidar com isso agora. Eles têm que amarrar o Dave antes que ele acorde. Então a Charlie acha algumas cordas e eles amarram o Dave. Eles decidem acordar ele com um balde de água fria. Então o Dave acorda, né, com a água na cara, e a Charlie começa a interrogar ele perguntando: Dave, comece contando tudo o que está acontecendo. Só que ele tá fora do ar, não responde, os olhos estão assim totalmente perdidos. Então eles chegam bem pertinho, né, checam se ele tá vivo, ele continua vivo. Aí o Carlton tá mais irritado agora e ele começa a interrogar: pode nos falar das crianças que você matou e escondeu dentro dos trajes? E começa super bravo e gritando com o Dave. E o John interrompe e ele fala: Carlton, o que você tá falando não faz nenhum sentido. Só que a Charlie fala: é verdade. O que o Carlton está falando é verdade. As crianças, né? O Dave matou aquelas crianças. Aí o John fica em choque. E aí ele fala: toma isso! Pum! E dá um socão no Dave. E o Dave continua sem dar sinal. Só que a Charlie nota ali Só que a Charlie olhando pra sala, ela percebe a cabeça do Spring Bonnie. A cabeça da fantasia do Spring Bonnie. Então a Charlie pega a cabeça do Spring Bonnie e fala: é isso? Você precisa disso? E ele olha com um olhar mais fraternal pra cabeça. Então ela coloca, né, veste ele com a cabeça do Spring Bonnie. E aí ela já fala brava: o meu pai confiou em você. E a Charlie continua. E o Spring Bonnie ainda tá de olho fechado. Por que você fez isso com ele? E aí, taran, o Dave começa a falar. Ele fala que ajudou o pai da Charlie a criar todos aqueles animatrônicos. Que os dois precisavam de amor. Não sei muito bem o que ele quis dizer com isso. E o Carlton tá bem nervoso e ele fala: por que você fez isso? As crianças que você matou ainda estão presas aqui na Fred Fazbear. E o Dave fala que não, que ali eles estão em casa junto com ele, vivendo o dia mais feliz delas para sempre. Então a Charlie continua o interrogatório perguntando como eles podem sair dali. O Dave fala que não tem saída, a única saída é a família. Eu acho que ele chama todos os animatrônicos que estão ali com ele de família. E aí ele começa a explicar que quando escurecer, os espíritos vão acordar, que são os animatrônicos, né? Os espíritos que estão nos animatrônicos vão acordar e vão querer pegar eles. Só que a Jéssica fala: eles vão querer pegar você também, porque você matou eles, então eles vão querer se vingar. O Dave fala que não, que ele tem certeza de que ele vai sobreviver, porque as crianças, eles se esqueceram, eles não se lembram. A morte faz eles esquecerem do que aconteceu. E tudo que os espíritos sabem é que eles estão querendo acabar com o dia mais feliz das crianças, que é a festa de aniversário. Então as crianças estão ali vivendo o dia mais feliz delas, que era a festa de aniversário na Fred Fazbear, e eles são os intrusos, eles não são bem-vindos. E o John pergunta: mas o que faz você ter certeza de que eles não vão te ferir? E aí o Dave fala: tan 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 tan, eu sou um deles. Porque ele é um animatrônico. Capítulo 12. Estamos quase no final, hein, gente? Esse último capítulo teve muitas revelações. O David é totalmente doido na minha cabeça. Mas ele é muito do mal. E coitado das crianças, não conseguem deixar Fred Fazbear porque elas não lembram do que aconteceu. E elas não sabem que ele é do mal. Então, capítulo 12.
Capítulo 12, penúltimo capítulo. Então, o John cochicha assim pra Charlie, ele é doido, porque eles estão todos chocados encarando o Dave. E a Charlie fala, nós temos que sair daqui. O John decide que ele vai voltar pra sala de controle. Todo mundo acha uma má ideia, mas ele fala pros três ficarem ali, que qualquer coisa ele manda uma chamada no walkie-talkie, se acontecer alguma coisa. A Charlie fala, se cuide, tudo bem? E ele fala, ok. E ele sai. Aí a história corta pro pai do Carlton na delegacia de polícia. Ele tá no telefone e ele pergunta se o policial Dan já voltou com alguma informação. E a pessoa no telefone fala, não, senhor. Ele desliga o telefone bem bravo, assim. E ele tá muito nervoso, pensativo, porque o oficial Dan não voltou, o filho dele está sumido e todas as crianças agora sumiram, os adolescentes, né? Então ele olha pra um cantinho da mesa dele e tem vários arquivos na mesa dele, com várias fotinhos de pessoas e tal. Ele puxa uma foto que aparece alguém de gravatinha, assim, todo arrumadinho. Ele olha bem pra foto e ele pega mais um arquivo na gaveta, e é uma ficha de funcionário, um cadastro, assim, de funcionário. Então ele fica olhando para a foto e para a ficha de funcionário. E daí ele começa a suar de nervoso. E aí, vou mostrar pra vocês o que ele está vendo. O pai da Charlie, o Dave, e na ficha de empregado do shopping, o Dave. Tan, 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 tan. Então a ficha do pai do Carlton está caindo agora. E daí também ele olha bem rápido para o Golden Freddy, num cartão, tá junto nos arquivos. Voltando para a pizzaria Fred Fazbear, o Jason tá aqui, deitado, e ele abre o olho. Ele está vivo, pessoal. Yes! Então ele senta e ele tá na Pirate Cave. Então ele tá na caverninha ali do Foxy. Ele só tem um pequeno arranhão no joelho, dá pra ver? E quando ele se vira bem rapidinho, tá o Foxy ali paradinho, mas ele não dá um jumpscare. A Marla tá gritando no corredor, chamando o Jason, e o Foxy olha, e a Marla está ali no corredor, mas o Jason sai correndo da Pirate Cave pra encontrar a Marla. A Marla pergunta se ele tá machucado, ele fala que tá tudo bem, ele só tem que sair dali. Mas o Lamar fala, caras, tipo, o pessoal, e tcharam, o Foxy tá espiando eles da Pirate Cave, mas ele não dá um jumpscare, eles saem correndo, os três, para o salão de festas. O John, que tá na sala de controle, chama a Charlie no walkie-talkie falando, Charlie, eu encontrei eles, porque ele começa a ver eles na câmera a hora que eles vão pro salão de festa. Então, eles estão no salão de festas, né, no salão de aniversários, e a Marla pergunta, será que o Foxy seguiu a gente? O Lamar fala, shh, pra eles ficarem quietos, porque ele escutou um barulho, parece uma caixinha de música, mas eles estão escondidos embaixo da mesa. Mas, tchan, o Fred. Então, o Fred começa a se aproximar de onde eles estão, né, embaixo da mesa, e joga tudo para o alto. Com a força dele, ele arranca a mesa, arranca tudo, voa tudo, e ele vai pra pegar eles. Olha a mãozinha, vai pegar todos eles. Mas o John salva eles, jogando o corpo assim contra o Fred. Então todo mundo corre pro salão de aniversário, até a Charlie, a Jessica, o Carlton que tava em outra sala, e eles falam, vamos rápido, e todo mundo sai correndo. Eles tentam voltar pro escritório onde eles estavam com o Dave. Só que chegando lá, tá trancado e ele já tá desamarrado, né, gente? Olha aqui as cordas no chão. Então o Dave se desamarrou e trancou o escritório. Enquanto eles estão no corredor, encurralados, uma luz aparece assim, iluminando todos eles. E quem é? É a Chica! Eles estão encurralados, porque vocês viram que no corredor não tem pra onde correr e a porta tá trancada. É isso que a Charlie fala, nós estamos presos, né, encurralados. E quando a Chica vai dar um passo, a Charlie vê em cima dela um fio desencapado. Um fio elétrico, assim, desencapado. Então ela bem rapidinho ela começa a escalar a parede. A Marla até grita, meu Deus, o que você está fazendo? Mas ela vai escalando a parede, pega o fio e... ela dá um choque na Chica, olha aqui. Então a Chica cai, mas a Charlie também cai, mas o John segura ela. A Charlie diz que tá tudo bem, let's go, vamos lá. Eles têm que fugir dali ainda, né, gente? A Chica fica lá toda queimada, coitada. Então eles saem todos correndo pro salão principal. Chegando lá, pés de endoesqueleto, é o Foxy! É, gente, o Foxy já tá lá preparado pra atacar eles. A Charlie vê um porta-guardanapo e ela ataca na cabeça dele. Aqui, ó, o Foxy levando uma guardanapada na cabeça. E ele já sai muito bravo atrás dela. E ela sai correndo. A Charlie sai correndo e ela vai se esconder no fliperama. Então o Foxy toma uma guardanapada na cabeça e a Charlie sai correndo e o Foxy sai correndo atrás dela.
ela tenta despistar ele dentro do fliperama. Ela entra e tenta se esconder atrás das máquinas, entre as máquinas e a parede. Aqui a Charlie escondida. Só que, o Foxy dá uma ganchada nela, tenta dar uma ganchada nela e quebra e vai vidro pra todo lado do fliperama. E a Charlie começa a pensar, meu Deus, eu tenho que sair daqui. O Foxy tá quebrando as máquinas e ela começa a engatinhar pra sair dali. Então o Foxy se prepara pra dar aquela maior ganchada e acabar com a Charlie. Mas, o John salva a Charlie com uma voadora. Ele dá uma voadora no Foxy e salva a Charlie. O Foxy cai, estatelado, e o John já corre acudir a Charlie, falando, Charlie. E ela só fala assim, John. Mas ela machucou o braço. Aqui, gente, o braço dela tá sangrando muito, porque foi muito vidro e cortou o braço dela. Então eles voltam pro salão principal e eles estão encurralados. Aqui, ó. Tem um animatrônico em cada ponta. O Fred, o Bonnie, a Chica e o Foxy. Um em cada ponta, formando um quadrado, e eles no meio. A Charlie tá olhando super fixamente pro Foxy e o John tenta falar com ela. Charlie, eu queria... E daí ela fala, shh, depois. Acho que ele ia falar que gosta dela. Porque agora eles vão morrer, né? Os animatrônicos começam a se aproximar. Eles já se preparam pra ser atacados, assim, encolhidos, tipo, ai meu Deus. Mas o Carlton dá uma espiadinha e ele vê o Golden Freddy. Ele fala, Michael! Todo mundo olha, né? Todo mundo abre o olho pra ver. E o Michael aqui, o Golden Freddy, e o Carlton fala, Michael, é você? Todos eles ficam encarando o Michael. E até o John fala, são as crianças. A Marla fala que o Foxy não machucou o Jason, ele estava tentando proteger, na verdade, o Jason. E eles escutam um barulhão assim de coisa quebrando. E quando eles olham, a parede tá quebrando. E o pai do Carlton, ele veio resgatá-los. Então eles se abraçam assim, num abraço de reencontro. O Carlton fala, pai. E o pai dele fala, Carlton. E eles ficam abraçadinhos. E ele fala, ok, crianças, é hora de ir embora. E quando a Charlie olha pro Michael, ele já tá sentado no chão, não tá mais de pé igual ele tava quando ele chegou ali na sala. Então a Charlie tava olhando ali pro Michael, né? Assim, com pena das crianças que estão presas na Fred Fazbear. E então a Charlie pega pelo Spring Bonnie. Ele pega ela pela garganta e já prende ela, assim, num mata-leão. E ele fala, você fica. E o pai do Carlton fala, com certeza não. E ele já põe a mão assim na cinta pra sacar uma arma. Porque ele é um policial, né, gente? E aqui o Dave, ele não leva a ameaça do pai do Carlton a sério. E ele fala que ele vai matar a Charlie ali mesmo, na frente deles, se eles não fizerem o que ele mandar. Aí o pai do Carlton dá uma abaixada de bola e fala, tudo bem, o que você quer, né? Nós vamos seguir. Porque o Dave é muito doido, né? Se eles entram num confronto ali, ele com certeza ia matar a Charlie. Só que a Charlie, mais do que rápida, enquanto o pai do Carlton fala, ela se vira assim bem rápido e põe a mão dentro da cabeça do Spring Bonnie. Aqui, ó. Tchan, 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 tchan. E ela fala, se você quer tanto ser um deles, então seja um deles. E ela, pim, tchim, tchim. A Charlie apertou o Spring Lock. A Spring Lock é toda ativada. E o Dave começa a morrer de dor e a gritar, super. E ele começa a cair no chão, porque ele tá falecendo, né, gente? A Spring Lock vai matar ele ali. E ele já caiu morto. É o fim do Spring Bonnie. Então eles já estão indo embora. A Jessica nota alguma coisa e vira pra trás. E ela vê todos os animatrônicos, né? A silhueta deles lá no fundo. Então o Fred pega pela mão o Spring Bonnie e ele leva ele embora. E vão todos os animatrônicos embora, carregando o Spring Bonnie pra dentro da pizzaria. Que assustador, né? Bizarro. Então todos eles ficam assistindo isso até que a Charlie fala, vamos embora. Capítulo 13. E o final, o último, é o fim do Silver Eyes. Demorou, mas chegou. Então no capítulo 13 já tá todo mundo fora do shopping, então todos eles são e salvos. Ufa, ainda bem, acabou o pesadelo, já tá amanhecendo. O pai do Carlton pergunta se a Charlie tem certeza que ela não quer ir no hospital. Ela fala que não, ela só precisa trocar de roupas. Então a Charlie começa a bater um papo com o pai do Carlton ali, separado, enquanto os outros conversam juntos. Ela pergunta o que acontece agora com a Fred Fazbear, né, gente? Ele fala que ele vai ter que voltar na Fred pra buscar o policial Dan.
Dan, porque é da equipe dele, né? Ele é encarregado sobre ele e ele vai voltar pra buscar o corpo do oficial Dan. Então ele ainda vai voltar pra Freddy's. Mas ele pergunta pra Charlie, mas o que você acha que deveria acontecer? A Charlie fica pensando e ela fala que nada, tudo já está resolvido, já tá acabado. Então aqui tem uma memória da Charlie pequenininha na oficina do pai dela. Enquanto ela tá lembrando disso, o pai do Carlton na vida real tá falando que, enquanto isso, ao vivo ali, o pai do Carlton tá falando pra Charlie que ela já carregou a Fred Fazbear por muitos anos ali, ela ficou carregando esse peso. Agora ela pode deixar isso no passado, porque agora já tá tudo resolvido. Na próxima página e na manhã seguinte, o John e a Charlie estão num campo ali, num jardim, e ele fala, então é isso, nós nunca vamos nos ver de novo. E eles estão de frente para 2 túmulos. Então tá aqui a Charlie e o John de mãos dadas, de frente para 2 túmulos. E aí começa uma memória da Charlie, ela pequena e o pai dela, na frente da primeira Fred Fazbear Pizzaria, num balanço. Ela pequenininha, o pai dela ali, uma lembrança feliz. O corvo aparece, né, pousa ali com eles e eles se abraçam felizes. É o fim do Silver Eyes. Acabou. E aí, pessoal, eu não sei o que pensar. O que vocês acham? Então, gente, será que acabou? Será que os animatrônicos se sentiram vingados e agora estão em paz? Porque o Spring Bonnie morreu e eles levaram ele pra ficar junto com eles na Fred Pizzeria? Ou vocês acham que, na verdade, o Spring Bonnie vai virar o Spring Trap lá daqui muitos anos? E é isso. Vocês querem que eu continue lendo essas histórias do FNAF? Comenta aqui embaixo se vocês querem o próximo livro. Então, foi isso. Eu gostei muito de ler esse livro com vocês. Eu não sei se o próximo livro tem nessa versão em quadrinhos. Eu vou ver se eu acho pra vocês, mesmo que tiver em inglês, aí eu leio pra vocês igual esse aqui, tá bom? Então comenta aqui embaixo. Foi muito bom ler esse livro e muito obrigada, pessoal. A gente chegou a 60 mil inscritos! Uhul! Então vai ter Ravena Responde nesse mês em comemoração a 60 mil inscritos. Muito obrigada, eu amo muito vocês, Abubanautas. Um beijo! Até o próximo vídeo! Ela é elecruta. Dá Como um que choque. fala? Ela dá um choque.